Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Então vamos começar a nossa jornada de novo, né? Dos estudos da beleza, da nossa beleza vibracional, que nem eu falei ontem. Eu vou trazer para nós um pouquinho mais sobre esses estudos, né? E aí ontem eu fiz um post explicando um pouquinho sobre a etimologia da beleza, né? A origem da palavra beleza, né? E para a gente poder realmente buscar um pouquinho essa essência da beleza, né? E a origem da palavra dela, né? Porque quando a gente quer estudar algo relacionado realmente a essa essência, quando a gente vai para essa origem da palavra, né? Da onde surgiu essa palavra, o que ela significava mesmo, a gente começa a realmente resgatar esses pontos, assim, né? Dessa importância, assim, dessa essência mesmo. E aí eu senti de trazer um pouquinho sobre isso. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Que nem no post, que eu escrevi no post ontem, né? Tudo no universo existe uma pureza, né? Então tudo que surge nesse lindo cosmos aqui, existe uma pureza, uma essência daquilo que a gente tá, por exemplo, da beleza, né? Só que ao longo do tempo a gente acaba distorcendo, principalmente pelas distorções do coletivo, né? O coletivo seria essa nossa egrégora aqui. E aí a gente acaba perdendo essa essência, né? E aí ontem eu expliquei no post e falei um pouquinho sobre isso. Então por isso que eu senti de trazer realmente essa origem da palavra da beleza pra gente conseguir entender como ela era vista, né? Em outros lugares, né? Aí que nem eu expliquei ontem, por exemplo, na parte da Europa, né? A palavra Deodois, que significa beleza, ela significa o fazer, o manifestar, o favorecer, o reverenciar. Ou seja, ela seria algo que seria como se fosse uma oferenda, ou, por exemplo, um favorecimento quando você fizesse algo para alguma pessoa. Então, essa fazer, o manifestar, né, o favorecer ou reverenciar seria algo relacionado a uma oferenda, como se estivesse oferecendo algo para alguma pessoa, né? Isso na parte europeia, né? Aí, se a gente vai lá pro sânscrito, a beleza ela é escrita, né, em sânscrito em duvas, se não me engano é duvas, acho que é assim, que significa presente, e não é no presente no sentido do tempo, né, seria mais nesse sentido de regalo e novamente sobre a oferenda, então seria algo oferecido, né, algo presente ali. E aí eles têm alguns termos no substantivo, que é dene no, que é origem bom, e o advérbio dene, de origem bem, e o diminutivo dene belo, de origem belo. Então eles teriam essas palavrinhas. Aí na Grécia, na tradição Grécia, a palavra kalos cai agatos, que significa belo ou bom, ou belo e virtuoso, né? Aí também tem o grego clássico, que é o kaione, que era definida como o significado de em seu tempo, ou seja, que as coisas elas coincidiam com aquilo, com as leis dos ciclos, né? Que reservava naquele momento.
Como assim, Gabi? Que, por exemplo, no seu tempo, nessas fases dos ciclos que a gente tem na vida, seria significado da beleza, né? Aí eu até trouxe no post um pouquinho sobre essa questão de a gente perceber a beleza nas fases da nossa vida. Então, por exemplo, a beleza, ela não é essa essência que ele traz da palavra, né? É mais nesse sentido de a gente conseguir ver essa beleza em todos os ciclos da lei da vida. Então, onde eu possa ver beleza quando uma criança está sendo uma criança, quando um jovem adulto está sendo um jovem adulto, quando o homem maduro está sendo um homem maduro e quando o homem idoso está sendo um homem idoso. Onde a gente consegue olhar para a nossa vida e conseguir ver beleza em todas as fases dela, né? E o que a gente vê no coletivo? O que a gente vê na distorção? E o que seria essa distorção da beleza? É realmente entender que hoje em dia o que é pregado, né, que a gente vê muito forte, que, por exemplo, quando a criança ela tá na fase ali da parte mesmo da criança dela, muitas vezes a gente já quer ver, a gente já tem esse olhar da criança para o olhar da juventude, então a gente coloca muita energia, muito foco energético ali para que ela já possa se tornar um adolescente. Então a gente não aprecia essa fase da beleza da criança, a gente já quer que ela pule essa fase. Porque, por exemplo, a beleza ela é muito mais apreciada quando ela está nessa fase da juventude, né? Então, entende que o olhar distorcido que a gente fala em relação à beleza é essa questão do coletivo mesmo, que ele traz muito isso, né? E também sobre essa questão, por exemplo, de, sei lá, quando a gente olha para pessoas mais velhas, qual é essa impressão que a gente tem da distorção, né? É querer colocar esse foco das pessoas mais velhas buscarem a juventude, como se aquela fase de, por exemplo, uma mulher idosa, um homem idoso, fosse algo ruim, né? Como se a gente não conseguisse ver beleza nessa fase da vida, entende? E quando eu comecei a estudar sobre essa questão e refletir sobre isso, veio muito forte esse entendimento para mim, né? Porque às vezes a gente não para refletir sobre isso, né? E eu fiquei, nossa, como é incrível e como isso faz muito sentido, né? Porque a gente vê no coletivo, né, nas coisas que, enfim, essa questão da mídia mesmo, né, de que realmente a gente não para apreciar essas fases, né. Quando uma criança ela tá sendo uma criança, existe uma beleza ali por trás. Quando ela é jovem também, quando a gente tá na nossa fase adulta e madura, existe uma beleza também nessa fase. E a beleza, essa questão da beleza do coletivo faz com que a gente pule e a gente não aprecie essas fases da vida, né? E eu achei muito interessante isso, né? Porque a essência mesmo da beleza, ela traz esse equilíbrio e essa harmonia. E o que seria esse equilíbrio e harmonia? É realmente respeitar essas fases, né? Saber que a gente vai passar por cada uma delas e cada fase em que a gente transitar, né? Que a gente realmente fazer essa passagem dessa reencarnação, vai existir beleza. E essa beleza, ela vai mudar com o tempo. Então, quando eu tô na minha fase de criança, eu tô na minha fase de criança e eu tenho a minha beleza ali, que traz aquela pureza, aquela inocência, né? Então, por exemplo, quando eu tô adolescente, eu também tenho essa fase da minha beleza, dessa minha juventude, onde eu realmente estou florescendo, eu estou mostrando para o mundo o que eu sou de verdade. E quando eu tô na minha fase adulta também, já é outra beleza, eu já transmito outro tipo
de essência, por exemplo, ou às vezes a essência que eu escondi e que eu tô querendo mostrar pro mundo de novo. E quando a gente passa para essa fase do amadurecimento, dessa questão de tornar uma pessoa mais velha, existe outra beleza, né? E a gente olha muito, né, para essa questão de pessoas mais velhas, olhar e sentir aquela sabedoria, né? Olhar, por exemplo, uma pessoa mais idosa e você conseguir sentir que ela te transmite uma sabedoria. E isso é muito lindo porque é aquela beleza sendo transmitida através do campo da pessoa, né? De realmente ver que aquela pessoa passou por esses estágios, né? Esses ciclos da vida e que naquela fase ali ela busca se autoconhecer mais, né? O que a gente mais percebe, assim, que as pessoas no nossos ciclos até familiares, né? Claro, nem todo mundo, mas boa parte das pessoas buscam, por exemplo, a espiritualidade quando ela chega nessa fase da vida mais, realmente mais velha, né? Porque, por exemplo, às vezes passa por esses ciclos e não olha para dentro, assim, não faz esse processo de autoconhecimento. E quando chega nessa fase da vida, ela começa a realmente querer se autoconhecer. E aí, quando ela entra nesse autoconhecimento, ela automaticamente transmite essa sabedoria, né? Isso através do campo. Então, muitas vezes a gente vai conversar com uma pessoa mais velha, essa pessoa mais velha, ela já tem essa bagagem, né, de experiência, ela já sabe te transmitir uma palavra amiga. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa jovem e converso com uma pessoa mais velha, eu aprendo muito. E aí, agora eu lembrei que quando eu era mais nova mesmo, né, na fase da adolescência, eu adorava conversar com os meus tios e com as minhas tias. Então, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, por ser gaúcha, a gente faz muito roda de chimarrão. E a gente, quando parava para conversar, a gente fazia a rodinha de chimarrão e ficava conversando. E eu adorava escutar as histórias, tanto da minha avó, até hoje eu escuto das minhas tias, porque eu conseguia realmente sentir esse amadurecimento. E eu nunca esqueço, né, que isso sempre foi de mim, né, de ouvir as pessoas, muito de ouvir. Eu paro pra ouvir, eu presto atenção, eu gosto de ouvir, né. E eu lembro que quando, por exemplo, a minha tia vinha e me contava uma história, aquilo eu via como essa sabedoria, né, porque assim, eu escutava ela e via por todo o processo que ela tinha passado, por vezes, por exemplo, passou por alguma dificuldade quando estava grávida, passou por sensações diferentes. Então, tipo assim, eu ouvia aquela história que ela me contava e pegava muita informação pra mim, né? Tipo, no sentido de dizer assim, nossa, minha tia passou por tudo isso na vida dela. E ela fez essa ação, e essa ação não foi por exemplo, a melhor escolha que ela podia ter. Ela aprendeu tal e tal coisa, vou pegar isso pra mim. Porque se em algum momento isso acontecer na minha vida, eu sei qual escolha ter melhor. Não sei se tá dando pra entender, mas essa era a minha lógica que eu tinha, que faz sentido. Então, até as histórias, por exemplo, da minha avó, de ver o quanto ela... por coisas que ela passou. Ops, voltamos. Perdão. Óbvio que, por exemplo, nas histórias da minha avó era outra época, né? Ela viveu outras coisas. Mas era realmente eu buscar essa sabedoria interna de dizer, nossa, minha avó já passou por determinada situação porque aconteceu isso, isso e isso, né? Então, se na minha vida acontecer algo semelhante, eu posso refletir sobre a história que a minha avó me trouxe para ver qual escolha eu posso fazer, qual a escolha mais assertiva. Então, eu sempre tive esse amadurecimento em mim de escutar e aprender com as histórias dela, porque você realmente olha para aquela pessoa mais velha e você vê aquele amadurecimento, porque ela já passou por determinadas experiências e tem aquela bagagem, né? Então, eu aprendo muito escutando as pessoas, né? E de você realmente perceber o que deu bom e o que não deu bom.
E essa questão de poder estudar um pouquinho sobre a origem da palavra, né, da beleza, me trouxe vários insights. E aí eu senti muito de conversar com você sobre isso, porque é muito real, né? E a gente não para observar que existe beleza em todas as fases. Então a gente às vezes quer arrancar aquela fase de nós, né? Diz assim, ai nossa, eu quero ficar com essa parte só jovem. E na verdade não, vai existir beleza em todas as fases da vida. E é lindo quando a gente também tem esse amadurecimento de buscar essa beleza, de saber que em algum momento eu tive a minha fase de criança, eu tive a minha fase de adolescência, estou tendo a minha fase adulta e depois eu vou ter a minha beleza na fase quando for uma mulher mais velha. E vai ter beleza ali também, não é porque, por exemplo, eu vou perder o meu corpo, ou vou, enfim, ter marcas de expressão daqui a pouco, que isso vai me tornar uma pessoa sem beleza, né? Ou de, enfim, aquilo que a gente fica com aquele horror de envelhecer, né? E sendo que não, é uma fase da sua vida e que você pode buscar beleza nela também. E ela é muito importante ter esse olhar amoroso de que vai ter beleza nessas fases também. E que a gente não tem que estar querendo pular nada, pular de uma fase para outra ou de querer retardar, né? Óbvio que tem toda a questão do autocuidado, do rejuvenescimento, de você se cuidar, mas saber também que você não tem que ter horror à fase onde você chegar, de, por exemplo, ser uma pessoa mais velha e você saber olhar com amor para aquela fase, né? Eu agora eu lembrei, né? Eu sempre gostei de mulheres de cabelos grisalhos, né? Eu acho, assim, uma beleza extremamente linda, mulheres que trazem esse amadurecimento, principalmente no cabelo. E eu sempre vi beleza nelas, né? Por ter aquele cabelo grisalho, por realmente, né? Já ter isso na própria imagem, quando a gente vai estudar a questão de imagem e tal, de conseguir ter esse entendimento de que esse cabelo grisalho traz muito essa questão da sabedoria. Óbvio que às vezes é uma coisa que a gente valida, né? Porque tem muitas pessoas jovens que têm esse cabelo, né? Que pintam assim. Então, mas é muito legal de você conseguir ver beleza em todas essas fases. Poderia até ser uma prática a gente fazer isso. De realmente refletir sobre as fases da nossa vida e conseguir ver beleza em todas elas, né? E agora, parando pra pensar, eu consigo ver beleza em todas elas. Porque, por exemplo, nessa fase da mulher mais madura, eu também acho muito lindo. Então, se eu vejo uma mulher com cabelo grisalho, ela se torna 3 vezes mais bonita pra mim, porque eu consigo ver essa beleza nela, sabe? E já tem pessoas que têm horror a isso, né? Então é muito importante a gente olhar para esse lugar, ter esse olhar mais amoroso e entender que faz parte do processo, né? A gente não pode negar essa questão da vida, né? Dessas fases. Enfim, gente, eu acho que era isso que eu queria transmitir hoje sobre a etimologia da beleza. Eu adorei bastante estudar sobre isso e essa fonte de estudo foi de um vídeo que eu vi sobre a Prof. Lúcia. Eu não vou lembrar o sobrenome dela agora, mas é sobre a percepção da beleza. É alguma coisa assim, tem no canal do YouTube. Então, super recomendo, porque eu tô me baseando muito nos estudos dela, porque ela traz essa questão da filosofia mesmo sobre a beleza, né? Então, essas informações eu tirei desse vídeo. Então, vale a pena assistir também para vocês integrarem mais essas informações, né? Que nem eu falo, é uns estudos onde eu trago aquilo que ressoa com a minha verdade, né? Então é bem importante também você buscar outras fontes de informação para poder
buscar ainda mais em conhecimento para fazer parte da sua verdade, né? E, enfim, era isso que eu queria transmitir hoje, né? Então, tava pensando aqui, onde eu tava refletindo sobre a questão de fazer meditações, e eu vou fazer essas meditações quando a gente falar de algum assunto relacionado às distorções da beleza mesmo, principalmente, por exemplo, quando a gente falar sobre baixa autoestima, a compulsão, porque daí eu sei que é um assunto onde a gente realmente pode parar para refletir sobre essa distorção criada, né? Principalmente pela nossa mente. Então eu vou deixar para fazer as meditações quando a gente falar desses assuntos. Tá bom, gente? Então é isso. Gratidão por mais um dia aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões podem me deixar aqui, que eu estou com o meu campo aberto para receber. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.